Não vou aqui mangar do Fluminense, desenhar do Fluminense, da torcida. Esse Mundial, até porque eu não sou nenhum idiota. Esse vídeo aqui é só para parabenizar. Eu sou flamenguista, lógico, eu queria que o Flamengo fosse campeão, chegasse mais longe. Mas a gente tem que reconhecer, quando a gente não vai tão bem na competição, e reconhecer também um adversário nosso conseguiu se superar contra todos os prognósticos. Antes do Mundial começar, entre os 4 brasileiros, todo mundo da imprensa falava que o Fluminense era o mais fraco dos 4. Falava muito de Flamengo, de Palmeiras, Botafogo. Então o Fluminense era o azarão aí do quarteto brasileiro do Mundial. E contra todos os prognósticos, o Fluminense foi o melhor time brasileiro nesse Mundial. Aí uns vão falar de, foi relacionado à sorte, caiu num grupo mais fraco, aí o chaveamento beneficiou, ajudou. No futebol, a sorte também faz parte do processo. Para um time ser campeão, ele precisa jogar bem, ele precisa ter um bom futebol e também precisa contar com a sorte em uma boa parte da competição. E o Fluminense também contou com a sorte. Mas jogou bem algumas partidas, venceu adversários que a gente imaginava que não ia vencer. Então, eu só quero aqui mesmo parabenizar ao Fluminense, à torcida do Fluminense, ao técnico Renato Gaúcho, que soube reconhecer que o time do Fluminense era um time não era tão forte quanto os adversários que ele ia enfrentar. Então ele se precaveu ali, jogou com 3 zagueiros, jogou fechadinho quando deveria jogar. Então ele armou um esquema de acordo com o time. Então ele foi longe demais. O Fluminense chegou a chegar às semifinais do Mundial de Clubes. Ninguém imaginava que um time brasileiro pudesse chegar lá. E se tivesse um time para chegar, não seria o Fluminense, nas casas de apostas aí, o time a fazer esse feito. Mas fez, então representou muito bem o futebol brasileiro nesse Mundial. Esse Mundial que mostrou que os europeus não são tão assim monstruosos como a gente pensava. A diferença não é tão grande como a gente pensava que fosse. Mas, no fringir dos ovos, no final da competição, vai ser um europeu campeão. Infelizmente, para o nosso futebol, acabou o Mundial de Clubes. Acho que o Fluminense ainda joga em terceiro lugar ainda, né? Terceiro e quarto lugar. Mas aí já não é tão importante. Mas poderia ser, se o Fluminense chegar a ser o terceiro colocado no Mundial de Clubes, é fantástico o Fluminense. Muito bom para o nosso futebol também. E que nosso representante aí que chegou mais longe possa aí também chegar mais longe ainda na classificação geral. E eu vejo aí muitos torcedores do Fluminense aí, alguns zangados com o Renato. A grande maioria não. A grande maioria está aí aplaudindo o time, feliz da vida por ter chegado onde chegou no Mundial, por ter curtido esse Mundial de Clubes. Eu, como flamenguista, realmente também curti também esse Mundial. Eu cheguei aí sem expectativa nenhuma, mas no desenrolar do campeonato a gente achou que dava para chegar mais longe. Infelizmente não deu. Mas aí foi muito bom. Espero que tenha outro, seja o primeiro de muitos, porque o futebol realmente, esse campeonato mundial, mexeu principalmente com a América do Sul. O Brasil, que acompanhava todos os jogos, tiveram audiências aí da Casa Torneio, da Rede Globo, audiência altíssima, né, nos jogos do futebol dos times brasileiros. Então foi muito bom, cara, foi muito bom. E aí acompanhar esse restante de Mundial e esperar os próximos, né. Mas é isso aí, é só um vídeo para parabenizar a você, tricolor, a você aí que tem que sentir orgulho do seu time. O time representou muito bem no futebol, representou muito bem você, torcedor tricolor. Tenho muitos amigos que torcem pro Fluminense, minha esposa torce pro Fluminense, meu sogro também torce pro Fluminense. E tenho certeza que eles estão muito felizes até onde o time deles chegaram, né? O time chegou realmente muito mais longe do que qualquer um pudesse imaginar. Eu, pelo menos, não imaginei o Fluminense sequer passando da primeira fase. E aí chegou às semifinais do Mundial de Clubes, perdeu para um grande adversário, Chelsea. Chelsea eliminou o Palmeiras de 2-1 e perdeu para o Flamengo na fase de grupos. O Chelsea foi o segundo colocado no grupo do Flamengo. Isso que me revolta, me deixa chateado isso aqui.
O Bayern de Munique perdeu o jogo do Benfica para poder pegar o Flamengo. E o Flamengo caiu naquela chave terrível que não tinha condições nenhuma. E nenhum clube brasileiro passar, avançar das oitavas de finais. E aconteceu isso aí. Levamos azar nesse chaveamento. Não era para ter pego ali o Bayern de Munique. O normal seria o Flamengo enfrentar o Benfica. Aí sim teria jogo. Mas futebol é assim. Como eu falei no começo do vídeo, futebol também é sorte. Não é só competência. Futebol também é muita sorte. O Fluminense teve. No jogo de hoje não contou com essa sorte, né? Teve um lance de pênalti ali, não estava 1x0 pro Chelsea, um pênalti. Cara, eu sinceramente achei. Eu achei pênalti. Se tava grudado no movimento natural, eu não achei não, cara. Achei ali, toque na mão ali na área pra mim ali, na minha opinião, teria que se marcar no pênalti. Mas os especialistas aí disseram que o juiz acertou e não marcaram. Ele corrigiu o erro dentro de campo. Em campo ele marcou o pênalti. Depois o VAR chamou e ele corrigiu o erro. Na opinião aí dos comentaristas, corrigiu o erro, que não foi pênalti. Eu continuo achando que foi, mas aí eu não sou não especialista em arbitragem, né? Eu vi o lance aí como torcedor, como um cara que acompanha futebol de forma de torcedor, nada profissional. Então eu achei que foi pênalti, mas a maioria achou que não. O juiz deu no campo, mas voltou atrás e não marcou. Se tivesse marcado aquele pênalti, o Fluminense poderia empatar o jogo e poderia ser outra história no jogo. O que machuca o torcedor tricolor, né, cara, é os 2 gols marcados pelo ex-jogador do Fluminense, o João Pedro. Não tinha feito nenhum gol pelo Chelsea ainda e hoje marcou os 2 gols. Não comemorou os gols em respeito ao ex-clube. O Fluminense criou um monstro para matar ele hoje no Mundial de Clubes. Destino do futebol é cruel. Pessoal, é isso aí. Mais uma vez, parabéns pro seu tricolor. E tamo junto. Até mais.